A gente já sabe que quem vê cara não vê o que vai por dentro da pessoa, né? Quem vê cara não vê coração. Mas vira e mexe, a gente esquece e acaba fazendo julgamentos injustos, baseados só nas aparências. Acho que todo mundo escorrega nisso. O ativismo, então, em muitos casos, mostra a face mais radical de nós mesmos. Às vezes é preciso, sim, dar uma certa engrossadinha para sermos respeitadas. Linda Quebrada é uma artista provocadora que se define como terrorista do gênero e, como na canção mais recente, também um míssil. I miss you. Eu adorei o I miss you, um míssil. Bom, a gente consegue ficar de prontidão o tempo todo ou de vez em quando pede um tempo? Mas antes de começar o debate, eu queria mostrar para vocês umas fotos muito, mas muito luxuosas da Lin. Eita! Em sua direção. Ai, gente, que coisa linda! Nem Linda. sabia que era tão bonita Tudo assim. isso, ficou tudo. Eu sou assim mesmo, vocês acham, vendo aqui eu de acho. pertinho? Não, você é mais linda ainda. Sabe por quê? Porque Obrigada. na foto não vê o conteúdo. Agora a gente vai ver o conteúdo. Vai ver o coração, será? A gente também, eu acho que sim. Aqui a gente tem esse dom. Vem cá, Aline, você considera o fato de ser uma mulher trans, travesti, aliás, como é que você prefere ser chamada? Hoje eu fiquei com essa questão. Eu prefiro De como trans travesti. ou de travesti? Como Travesti. travesti. Porque é uma atitude política. Hoje em dia, te chamar... Eu não estou te ofendendo, eu não estou querendo dizer nada. Não, de forma alguma. Por favor, você está me elogiando. Por favor, gritem-me, travesti. Travesti, linda. Vem cá. Então, como uma mulher travesti, você, eu imagino que teve que criar uma personagem, ou algumas personagens, para se proteger da sociedade. Criou? Sabe que eu acho que todas nós criamos personagens e não só para nos proteger, né? Eu penso sempre que para nossa mãe, a gente é uma, né? Para os nossos companheiros ou companheiras, nós somos outras. Na escola, somos outras muito diferentes. No trabalho, outras. E eu percebo quanto eu já fui muitas. Né? Pensando ainda por ser uma travesti, já vivi muitas personagens, sim. E algumas delas eu acredito que já tiveram coraças para que eu pudesse me proteger também. Tipo, evidente que o que ela falou, acho que se tem alguém em casa olhando pra gente, falando, não, mas eu sou a mesma pessoa. Acho que quando ela colocou essa questão do, não, mas pra minha mãe, nossa, para as nossas mães nós fomos muitas. Eu costumo dizer que eu sou quem eu sou. Depende com quem e aonde eu esteja. Sabe que eu lembrei de um livro que eu sempre cito, que eu adoro, que é do Pirandello, que chama Nenhum e 100 mil. E ele fala exatamente dessa coisa, que como a gente é uma única para nós, mas somos ninguém para determinadas pessoas que passam pela gente e nem nos conhecem, e ao mesmo tempo somos 100 mil, porque para cada pessoa que nos conhece, a gente é uma diferente. Eu gosto muito desse livro, ele toca bastante Terminou nesse o assunto. bloco. Não, isso é massa. Resumiu muito Isso é bem. massa. Mas resumiu muito bem. É isso Que mesmo. É necessário, né, para esse convívio social e para nossa própria identidade múltipla, eu acho. Porque não tem. Acho que o que a gente está falando aqui é a multiplicidade não impede que a gente tenha um pilar essencial ou alguns valores que estão ali, mesmo que para sua mãe, para o seu médico, para sua companheira, tem alguma coisa que está ali, que norteia, que cola, digamos assim, todas essas personas. Mas eu fico pensando sobre essas carapaças, sabe, Lin, que a gente escolhe e, enfim, cada uma com a sua trajetória, mas especialmente quem se sente desprotegida, quem se sente violentada, né? Em perigo, digamos assim, a gente cria realmente. Eu me lembrei um pouco de mim com essa pauta, de mim jovem. O tanto que eu precisei ser a braba, o tanto que eu precisei me impor e botar essa cara, essa carranca na cara, esse coturno no pé, para poder ser respeitada. E quando a gente se sente mais protegida, a gente tem a oportunidade de ser mais amorosa, de talvez liberar essa outra, esse outro frequência, lado. ser frágil. Isso me lembrou muito esse momento da minha vida. Nesse segundo disco, com essas músicas que eu tenho feito. Porque no meu primeiro álbum,
eu gritei, né? Eu gritei, eu esbravejei. Eu cantei Precisava. alto. Era mais brava, né, Linda? Eu acho que eu inventei a Linda Quebrada. Eu inventei a Linda Quebrada para que eu pudesse ter força. Eu inventei a Linda Quebrada para que eu pudesse sim ser corajosa. Você é mais forte do que os outros. Porque é na força da farsa também, né? A Sim, farsa tem total. força de se forjar determinadas características para que você finja tanto para que você se torne aquilo. Por exemplo, quando eu que tenho insônia, às vezes eu finjo que eu tô dormindo, daí eu acho que eu descanso mesmo, sabe? Técnica é Maravilhoso. ótima, vou adotar. Todas essas imagens sociais que a gente constrói, elas dialogam com o que a gente é. Sim. Né? Elas não estão desassociadas, Sim. porque senão vira uma patologia total, assim, senão a gente se perde. Por isso que a gente sempre, que é importante a gente estar se questionando aquelas velhas perguntas, quem eu sou, como as pessoas me veem, como eu vejo o mundo, como as pessoas, né, que a gente está se perguntando o tempo inteiro, porque realmente nós somos muitas, a gente cria imagens porque a gente precisa se inserir naquela situação, né? A gente precisa viver aquele momento ali. Só que tudo isso ela está associado ao que a gente é. De Mas verdade. quem somos? Eu sinto que eu sou uma mutação, que eu sou a transformação, que eu sou o movimento. E é curioso você falar isso, porque a pergunta que me moveu para criar esse álbum foi quem sou eu? Foi o penúltimo single, né, antes desse que eu lancei. E eu entendi que para saber quem eu sou, antes de qualquer outra coisa, eu teria que entender de onde eu vim, porque eu tenho uma sensação. Vou dividir essa imagem com vocês. Eu tenho a sensação de que quando eu fui fazer o Pajubá, eu sabia exatamente para onde eu tinha que ir. Então eu fui indo, fui lá caminhando. Daí no meio do caminho, abriram-se as cortinas, acenderam as luzes, começaram a me fazer um monte de perguntas. Eu continuei ali, fiquei falando, mas em determinado momento, que é esse de agora, eu me lembrei que não era aqui, não era para cá que eu estava vindo. Aqui era o caminho. E eu, então, era um caminho que me levava para algum outro lugar. Só que eu esqueci. Mas eu acho que a gente está sempre em transformação. Exato, eu esqueci. Agora eu estou num momento de, pera, para onde que eu estava indo mesmo? E para lembrar de para onde eu estava indo, eu dei 2 passos atrás e eu entendi que para saber quem eu sou, eu preciso saber de onde eu vim. Eu preciso Nossa. resgatar Mas aí, determinadas se você dá memórias. O nome de essência, foi aquilo que a Pete falou. Não acredito em Tem essência, coisas gente. que são o que a gente é na essência. Não acredito em talvez essência. a Acredito que a pergunta- gente Por que seja... você não acredita? Não, acho que acredito em existência. Eu acho que a existência precede a essência. Acredito que a gente seja só camadas. Isso E é esse é o núcleo da interessante. coisa. Chega uma gota e aquela gota lá do final. Não, Ainda tem camada, não meu tem, amor. não tem. Eu fiquei pensando nessa coisa do dress code social também, né? Porque tem essa parada de você ter que se padronizar para determinadas situações, não só na vestimenta. A gente recebe convite, né? Que vem ali dizendo qual é o traje que a gente tem que vestir, mas tem também uns códigos de conduta de como a gente tem que se comportar. Então, isso também vai influenciando todas essas transformações que a gente vai... Essas máscaras que a gente vai colocando, essas camadas que a gente vai tirando, como a Lin falou. Mas eu queria que você falasse um pouco desse momento amoroso, porque eu acho que é muito importante a gente humanizar e você é uma das pessoas mais amorosas que eu conheço, assim, quando a gente se encontra, é uma festa, é um amor, é um beijo, e eu acho você uma figura, assim, eu vejo um coração gigante, e eu queria que você falasse um pouco dessa fase, e eu acho que é muito importante também para travestis, eu acho muito legal quando você ressignifica, quando você pega essa palavra e você coloca é isso que eu sou e grita mesmo, grita em travesti porque eu sou esse orgulho, mas da gente mostrar que esses seres humanos lindos, que eu sou apaixonada, são, assim, seres humanos cheios de amor. Então, fala um pouquinho dessa nova fase, desse novo disco, Olha, dessa gente. linha, amorzinho. Falando da minha relação, vocês me pegaram num momento, olha, complexo, complicado. Não complicado, amor. Se você estiver vendo, tá tudo certo, tá tudo surto. Mas... A pessoa não Como tem assim? imagem social, amor. Ela mas sabe é. por quê? Sabe por quê? Maravilhoso. Eu tenho percebido o quanto o amor é muito mais complexo, quanto a relação. Eu nem gosto de falar muito de amor, para ser sincera, na palavra amor, porque eu percebo o quanto o amor é uma das principais ferramentas de manutenção desse sistema. O amor
O amor é o que constrói as famílias, é o que faz a A gente circulação vai de falar, dinheiro. não gasta não, vou porque esse é o gastar. segundo bloco. Então não vou Mas gastar, quando eu então li não vou sobre gastar. você, Desvia. Não vou gastar, não Não, vou gastar. eu vou falar estava de falando agora. hoje mais cedo para as meninas, quando eu comecei a ler tudo sobre você, você fala muito de amor. Amor da Pois sua é. tia, amor do seu amor que você sua mãe. convive. Pois é. Você fala muito de amor. Mas eu acho que eu busco construir porque eu percebo o quanto o amor ele é carregado de afetos colaterais, né? E por isso eu tento entender, trazer para mim que isso que eu estou construindo de uma certa forma nessas relações é outra coisa e é muito mais complexo. Isso agora com a minha parceira, nas minhas relações, eu entendo que é uma coisa tão única, tão preciosa, tão difícil, né? Porque vamos falar a verdade, amar e ser amada, se a gente for colocar nesses termos, não é fácil, é muito complexo. A gente estava conversando agora, na pandemia, morar juntas, eu era louca para casar, assim, ó, nos 3 meses de namoro, eu já tava chamando para morar junto comigo. E vocês já estão juntos há 3 anos. Vai fazer 3 É anos. pré-pandemia. É, vai fazer 3 anos. E daí ela não aceitou. Daí eu falei assim, nossa, que raiva. Vai cair o braço se morar junto comigo? Vai acontecer alguma coisa? O que tem de tão ruim que você não quer casar? E agora, depois de tudo isso, eu sinto que... Porque a gente acaba se confundindo muito também, né? Sim. Na relação, imagina, 2 anos de pandemia, morando na mesma casa, ainda mais agora também, que ela está em transição. Começa uma a usar a roupa da outra. Acho que de alguma forma... Mistura tudo. Você acha que as pessoas olham e esperam o que de você quando te olham? Acho que as pessoas ficam apaixonadas, esperam se casar comigo. E eu acho isso na minha cabeça. Eu acho que quando me vem assim, as pessoas ficam cheias de tesão. Mas eu não sei se é verdade, não. A autoestima você aprendeu aonde que eu quero? Ah, eu aprendi no teatro, fingindo. Essa autoestima, amor, é maravilhosa demais. Eu aprendi no teatro, fingindo, mas tô brincando. O que eu sinto... É muito Tá brincando curioso. não, você tá colocando aqui Eu tô uma forjando, delas, que eu tô todas forjando. somos. Afinal de contas, você tá sentada no sofá do Saia performando também. Exatamente. Não Então é? agora começou o Saia Injusta. Mas eu sinto que, por exemplo, essa foi uma questão, porque quando eu inventei a Linda Quebrada, eu vou abrir meu coração. Vou começar uma sessão de terapia, né? Vai, A Eu gente inventei, adora. inventei essa força, A gente né? ama. Queria essa força e tudo mais. E porque eu não queria me sentir sozinha. Em que momento da tua vida Lin chegou? Linda Quebrada chegou? Chegou em 2000... Gente, agora deixa eu voltar aqui. Não precisa ser o Acho ano, que mas que 2000 e momento, 2015. o que estava acontecendo ali com você? Foi depois de um câncer. Eu tive um Você câncer. já tinha saído da religião? Já tinha saído. Pasmem, a Já tinha religião não era qualquer, era mais difícil ainda. Testemunha de Jeová, que é puxado. Testemunha de Jeová, Que é uma testemunha. tradição familiar sua, né? A minha tia, porque eu não fui criada pela minha mãe. Eu fui criada pela minha tia, porque minha mãe já desde sempre trabalhava como empregada doméstica, desde sempre não, né? Mas desde muito tempo. E daí ela não podia ficar comigo, eu fui criada pela minha tia. E a minha tia era testemunha de Jeová. Bom, então você já não era mais testemunha de Não, Jeová. já não era mais testemunha de Jeová. E teve um Já câncer. estava estudando, tive um câncer. Eu era muito do corpo, eu sou muito do corpo. Eu Sim. não É. sinto, eu sinto que até que eu sou reduzida em determinadas entrevistas que falam que o meu trabalho parte do gênero ou qualquer outra coisa assim, porque eu sinto que o meu trabalho, a minha atuação, parta do corpo. Eu sempre fui muito apaixonada pelo meu corpo. Eu sou extremamente apaixonada pelo corpo e as suas possibilidades. E quando eu invento a Linda Quebrada, eu não queria me sentir sozinha, porque eu já estava com esses incômodos relacionados ao olhar do outro sobre mim. E a produção artística, como a arte reitera muitas vezes esses padrões, esse olhar e tudo mais. Só que, depois de um tempo, eu percebo que a Linda Quebrada se tornou uma projeção muito maior do que eu. Eu costumo brincar que foi como o Venom, lembra do Venom do Homem-Aranha? Que daí é uma Você força... se sentiu presa, de alguma forma? Eu me senti sufocada. É. Eu senti em determinado momento que eu estava cercada por milhares de pessoas que todas me olhavam, mas não me viam. Sei como é que é. Já esperava uma atitude sua, uma fala Uma projeção, sua, uma projeção, é. porque
eu entendo quão importante esse lugar, porque nós estamos criando novos imaginários. É inevitável, gente. Olha aqui, eu sou uma travesti negra sentada com vocês aqui num programa, falando as coisas que eu penso. Quando isso, há anos atrás, era possível. Poucos anos atrás. Poucos A gente tá falando de anos, poucos isso é muito anos atrás. recente. Era inimaginável. Nós ocupávamos espaços de marginalização até hoje. Totalmente, Se a gente é. vê esses programas que são um desserviço, que mostram os nossos corpos marginalizados, sejam em programas, sei lá, de ordem policial, essas coisas, que naturalizam a nossa presença nesses espaços, ao invés de entender a complexidade de o que leva os nossos corpos a ocupar esses lugares. Sim, é um claro. espetáculo da marginalização. Então, eu me sinto que esse momento, de alguma forma também, eu entrei numa disputa com a Linda Quebrada. Teve um momento que as duas começaram a disputar. Por isso que eu precisei me perguntar, quem sou eu? Porque quando, na maioria dos programas, na maioria das vezes, as pessoas vinham com as mesmas perguntas. Quando eu entendi, porque a música salvou minha vida. A música salvou minha vida. A música fez com que eu tivesse a possibilidade de tirar minha mãe do trabalho doméstico. De garantir que ela tivesse, ao menos, uma velhice mais confortável. A música fez com que eu viajasse e conhecesse mais de 15 países, quando sequer imaginei que as pessoas quisessem me ouvir. Que as pessoas, porque por causa da minha história, por causa das coisas que eu penso, por causa daquilo que eu construo, da minha rede, que eu sou completamente grata a todas as pessoas que trabalham, atuam comigo. Mas a indústria, o mercado, se a música salvou minha vida, a indústria e o mercado tiraram muito de mim. Porque eu sinto que o mercado, de uma certa forma, tenta nos capturar, nos transformar em um produto e nos vender, né? E quando eu sinto que voltam as mesmas perguntas para nós, a todo momento você tem que responder aquela mesma pergunta sobre aquela mesma coisa, isso nos mantém nos mesmos lugares, a discussão não Exatamente. avança. Quando Isso você tem nos coragem mantém de romper isso, Lin, é muito legal, porque a maioria dos artistas que já passaram por esse lugar ficam ali com medo de sair dessa zona de conforto conquistada, porque acham que esse é um território conquistado. Porque acham que você Claro, é aquilo. chegou naquele Porque lugar, eu passei a né? acreditar, Claro. você passa a Exatamente. representar a si mesma. Assim mesmo, eu te entendo completamente. E eu Muitas não das sou vezes só essa, paralisado eu não sou só a também, né? brava, eu não sou Sim, só a sim. terrorista de gênero, eu sou também. Também.